Boa tarde a todas e todos. É para mim uma grande satisfação participar aqui desta mesa com o professor Dr. Hernani Chaves, a quem eu tenho a honra de apresentar, embora o professor Hernani Chaves dispense qualquer apresentação, uma vez que é um pesquisador que há muito tempo com perfil de liderança intelectual na comunidade filosófica brasileira e reconhecido prestígio internacional. O professor Hernani Chaves é professor no Departamento de Filosofia, no programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Pará, é autor de inúmeros trabalhos publicados no Brasil, fora do Brasil, é um notório e reconhecido especialista em filosofia moderna e contemporânea, especialmente no que se refere às obras de Walter Benjamin e de Friedrich Nietzsche, com seus desdobramentos para o âmbito da psicanálise, em que Hernani é também especialista, em particular em relação à obra de Freud e de Lacan. O professor Hernani foi membro do Comitê de Avaliação da CAPES e do CNPq também, é pesquisador pertencente ao quadro de produtividade, de bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, e eu tenho certeza absoluta que vocês terão hoje, com o professor Hernani aqui, uma ocasião privilegiada para uma exposição acerca do tema de que ele vai tratar. Acrescento apenas que o professor Hernani, além de pesquisador, é também tradutor e editor e membro de conselhos editoriais de importantes órgãos de divulgação no campo da filosofia e das ciências humanas. Meu caro Hernani, fique à vontade, fique com a palavra, é um grande prazer tê-lo aqui entre nós e muito obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos e todas. Agradeço inicialmente o convite dos amigos e colegas da PUC do Paraná, Gelson, Jacóia, e também do Antônio Edmilson, da UFPR. Amigos queridos de longa data, espero poder revê-los em breve em Curitiba, mais provavelmente na Ampof, pessoalmente, depois de tanto tempo. Principalmente Gelson, né? Edmilson e Oswaldo, eu já consegui revê-los depois da pandemia. Eu agradeço o convite que me foi feito. Eu fiquei pensando como é que eu iria pensar essa questão, como é que eu iria pensar esse tema. E como me foi assim solicitado que falasse um pouco das viagens de Nietzsche a Tribschen, então eu tentei então aqui falar mais assim do significado que Nietzsche dá a essas viagens, muito mais do que falar das teorias e da importância teórica de Wagner, da importância do compositor Wagner na obra de Nietzsche, em especial no Nascimento da Tragédia. Eu acho que esse é um tema muito discutido, muito debatido. Aconteceu alguma coisa? Duplicate. Tá, Tá tudo bem, Nani. Vânia, eu acho que você começou a compartilhar uma tela. Se você puder cancelar, a gente tá. Aí, pronto, cancelou. tá ok. Então, eu então fiquei pensando muito mais no significado que a viagem teve, que essas viagens a Tribschen tiveram para Nietzsche. Evidentemente que essas viagens, como eu vou falar a respeito um pouco, elas estão evidentemente ligadas às conversas, às reuniões com Wagner, né, às discussões com ele e Cosima, que vão estar presentes em toda a obra de Nietzsche, não apenas no Nascimento da Tragédia, né? Mas eu gostaria muito de falar mais, de ficar mais perto, né, desse significante viagem, né? E se eu fosse dar um título provisório a essa fala, eu diria assim: viagens superlativas.
E eu vou tentar justificar esse meu título a partir do material que eu vou utilizar aqui rapidamente, que são duas cartas de Nietzsche, né? Então, o material que eu vou utilizar é o material da correspondência de Nietzsche. Queria fazer algumas informações importantes que eu acho é que Wagner viveu em Tribschen entre 1866 e 1872, né? Em 72 é quando ele se muda para Bayreuth, e ele foi para a Suíça, né, para se livrar dos problemas políticos que ele tinha reiteradamente na Alemanha, né? Lembrem que ele foge de Dresden, né, para Paris, né, inicialmente, né? Wagner foi um entusiasta do socialismo na sua, digamos assim, na sua juventude, na sua vida. Então, isso é muito importante, não é? Porque o Nietzsche vai falar muito da conversão de Wagner ao schopenhauerianismo, a conversão de Wagner, né? Enfim, ao cristianismo. E o Wagner, inicialmente, tem essa atividade política, né? E ele vai primeiro para Paris, não é? Temos o maravilhoso texto de Baudelaire, Tannhäuser em Paris, né? Wagner faz lá provoca uma grande discussão estética política, e depois ele vai para Munique, já sob a proteção de Ludwig II da Baviera. Novamente problemas, não é? E então ele vai para a Suíça, né? Que sempre teve essa fama de ser um país livre, né? Um país neutro. Então ele vai para a Suíça e ele vai justamente para Tribschen, essa pequena ilha próxima de Luzerne, né? Então, ele vive lá de 1866 a 1872. Ele já chega em Tribschen casado com Cosima, né? E, e, é, e lá Cosima vai ter os seus filhos, né? Então, ele chega em junho, ele chega em 66, né? E Nietzsche conhece Wagner em Leipzig, né? Na casa de uma baronesa e de um parente de Wagner, e iniciam ali uma entusiasmada conversa. Nietzsche ficou muito impressionado com Wagner, né? Nietzsche muito mais jovem, e quando Nietzsche vai para Basileia, ele procura reativar esse contato, né? Wagner já tinha dito para ele em Leipzig que Nietzsche poderia visitá-los lá em Tribschen. Então, é muito interessante que Nietzsche chega na Basileia no dia 19 de abril de 1869 para tomar lugar no seu posto de professor, e em 17 de maio ele vai fazer a sua primeira visita em Tribschen a Wagner e Cosima. Quer dizer, mal chegou na Basileia, mal desempacotou suas coisas, mal se instalou, e a primeira providência foi visitar, né, Richard Wagner e Cosima lá em Tribschen, né? Então, uma coisa importante também não é que o primeiro filho de Wagner, Siegfried, ele nasce em Tribschen em junho de 1869, né? Nietzsche esteve lá pela primeira vez em maio de 1869, né? Em junho de 69 nasce o Siegfried, é um nome muito significativo para o filho de Wagner, né? Wagner vai escrever em homenagem ao seu primeiro filho um famoso que chamava Idílio em Tribschen, e depois Idílio a Siegfried, né? Que Nietzsche vai ouvir pela primeira vez, né? No Natal de 1869, né? Siegfried, que foi também compositor e músico,
e que escreveu muito mais óperas do que o seu pai, embora, evidentemente, ele não tenha nunca alcançado a fama do seu pai. Raramente a gente ouve Siegfried Wagner, né? Ele foi diretor de Bayreuth, o diretor artístico, de 1908 até a sua morte, em 1930. Ele é substituído pela sua esposa, Winifred, e que vai selar definitivamente a adesão de Bayreuth ao nazismo, né? Logo em seguida, com a visita de Hitler aos arquivos Nietzsche, aos Nietzsche Archiv de Weimar, a adesão de Elisabeth Foster Nietzsche, que vai morrer em 1934, que vai morrer 2 anos depois. Então, nesse sentido, Bayreuth e os arquivos Nietzsche vão seguir juntos, né, nesse momento, no momento da adesão ao nazismo. Bom, dito essas coisas, essas palavras iniciais, e para aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho, eu gostaria de fazer com vocês um exercício histórico-filológico, né? A partir da leitura de 2 trechos de cartas de Nietzsche, em que ele relata, né, seus sentimentos em relação a Tribschen, né? Então, é um relato muito mais dos afetos e dos sentimentos que Nietzsche nutre pelo casal Wagner do que, digamos assim, trechos que tocam em questões filosóficas, né? Mas eu gostaria de justificar, portanto, que as viagens de Nietzsche, elas têm também, quer dizer, se a gente for pensar que as viagens de Nietzsche são filosóficas, elas não ocorrem num vácuo, não ocorrem numa paisagem vazia, muito pelo contrário, né? Elas têm como pano de fundo, no caso de Tribschen, uma paisagem absolutamente impressionante e que vai estar presente nos relatos de Nietzsche, né? O impacto dessa paisagem, né? Que vai ser muito importante. Então, eu queria que o Gelson pudesse projetar, eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas a primeira carta que eu vou projetar é uma carta de Nietzsche à sua mãe, né? A carta é de a sua mãe, Francisca, né? Tá? Ela é escrita em meados de junho, né? Quer dizer, logo em seguida, as primeiras visitas a Wagner. Se a gente fosse, digamos assim, pontuar todas as visitas que Nietzsche fez a Wagner, né? Quando ele estava em Tribschen, eu não terminei de contar, mas eu parei nas 31 visitas, né? Então, foram muitas visitas que ele fez. E o primeiro trecho de carta é o trecho... não, é o outro, Gelson, é a outra carta, é a carta para a mãe. Por favor. Tá aparecendo essa aqui, Nani, já? Não, apareceu a carta para a mãe. É a primeira carta. Apareceu a carta para Wagner. É a primeira carta, a carta para a mãe. Estou tentando projetar aqui. Algum problema ocorreu que não projeta de jeito nenhum. Só um pouquinho, vou fazer de novo, só um minutinho. Tá certo. Testamos antes, estava tudo certo, e de repente, vamos de novo. Então, enquanto o Gelson organiza aí, então, como eu estou dizendo, aqui, ó, perfeito. Né? Bom, ele escreve para sua mãe, a Francisca, em meados de junho de 1869. E ele conta, digamos assim, esse mais ou menos 2 meses depois da sua chegada, né, a Basel, a Basileia. A primeira coisa que eu quero observar aqui, do ponto de vista filológico, é que Nietzsche trata a sua mãe como tu, né? Dia, como tu, que é, digamos assim, um tratamento que não é um tratamento formal, né? Ele não a trata por si,
a senhora, mas trata tu, né? Tu, a sua mãe, né? A carta começa, não é, exatamente assim, né? Num lasse dia, esse trecho não está aí, tá? Nun lasse dir wieder einmal etwas erzählen von deinem Sohn, dem Freier Schweizer, né? Deixe que eu conte para ti, né, algo, né, também suíço livre, né, ou desse Freier Schweizer, né? Então, essa fama da Suíça de ser um território livre. Então, ele fala o tempo todo para a mãe como tu, né? Como eu sou do Pará, eu nunca traduzo o do alemão por você. Isso fica para vocês. Eu traduzo como tu, né? Que dá justamente essa intimidade que eu quero ressaltar aqui, que Nietzsche tinha com sua mãe. Então, ele vai falar... Sem bateria. Mas fica tão... Gente, tá, ok. Então, isso é muito importante. Ele vai se referir a dois colegas, né, que vai se tornar depois um interlocutor, embora Nietzsche fale praticamente sozinho, né? O Burckhardt não dá muita bola, né? Mas o Nietzsche vai ter uma grande admiração pelo Jacob Burckhardt e também por um economista que é o Schoenberg. Ele define essas duas pessoas como pessoas fáceis no trato, simpáticas, generosas, né? E aí começa o trecho, né, que eu gostaria de comentar com vocês, que é um relato da visita até Tribschen e, ao mesmo tempo, o que justifica o que eu chamei de viagens superlativas. Superlativas, aqui, inicialmente, no sentido gramatical, né, do superlativo, né? Nietzsche utiliza inúmeros superlativos para descrever Wagner, para descrever a visita e para descrever a paisagem. E, ao mesmo tempo, o significado dos superlativos, né? O enaltecimento das figuras de Wagner e de Cosima, né? Então, daí o título. Então, ele começa falando da maior, da mais importante, do que há de mais importante nesses 2 meses, né? Aqui, o Eusestar, né? O mais importante foi justamente a visita que ele fez, né, ao seu vizinho e amigo, né, em Luzerna, e o seu Erzintesten, né, amigo und vizinho, né? Novamente aqui né, um outro superlativo, né, que é justamente esse extraordinário, né, amigo e vizinho, né? Ele vai dizer, é longe, mas ao mesmo tempo, né, toda oportunidade, todo dia livre, né, pode ser utilizado para um Zusammenkunft, né? Em primeiro lugar, né, escrita em 1869, a distância entre Basileia e Luzerne era uma distância muito grande, né? Uma distância que era percorrida, né, em muitas horas. E depois, uma coisa muito interessante é que a Tribschen, depois ele vai falar, né, fica localizado justamente no Lago dos Quatro Cantões, ou no Lago de Luzerne,
e aí tinha que pegar um pequeno navio, né? Uma barca, como essas barcas, né? Que atravessam, por exemplo, de Niterói para o Rio de Janeiro, uma pequena barca para dar a volta até chegar em Tribschen. Eu fui em Tribschen há 30 anos atrás, quase, em 1994. E a coisa mais engraçada, né, eu saí de Zurique, né, com um amigo suíço que me acompanhou nessa viagem, e, é claro, é super perto de trem até Luzerne. E quando chegou lá em Luzerne, eu esperava que nós íamos pegar uma barca para ir para Tribschen. E nada. Hoje em dia, você vai pelo caminho do filósofo. Existem vários caminhos de filósofo, do filósofo em homenagem a Nietzsche na Europa, não é? Esse é um deles, né? Você pega o caminho do filósofo, em 15 minutos andando, 20 minutos, você está em Tribschen. Então, eu esperava também que nós íamos atravessar numa ponte muito grande, sei lá, uma ponte. Na verdade, a ilha de Tribschen tem um momento que ela fica muito próxima do continente, entendeu? Então, é um pedacinho de ponte, assim, né? Eu até experimentei depois, né, de pular. Você pode até pular para outra margem, de tão próximo que é a margem, né? E está lá, então, a casa de Wagner. Na época de Nietzsche, né, era muito diferente. Então, eu queria chamar a atenção para essa palavra, Zusammenkunft, que no seu sentido mais fraco e mais literal é o de encontro. Mas ela é uma palavra que tem assim uma dimensão semântica muito maior. Ela é mais que um encontro, ela é uma reunião. Mais do que uma reunião, ela é uma espécie de congraçamento, né? Então, todos esses três sentidos de Zusammenkunft, eles estão presentes, né, nessas idas de Nietzsche até Tribschen, né? É um encontro com os amigos, mas também é uma reunião, né? Às vezes com pessoas de fora, né? Com outros convidados, onde se come, se bebe e se fala, e se discute, né? Muito semelhante, não próximo, aos simpósios, né? Na Grécia, né? Com a diferença que tem mulheres presentes, enfim, e tem um outro contexto, né? Bom, e aí Nietzsche fala para sua mãe quem é o seu amigo e o seu vizinho. Ele, né, esse amigo, é Richard Wagner, né, que tem como pessoa a mesma grandeza, né, novamente, né, uma ideia de superlativo, a mesma grandeza e singularidade que ele tem como artista, né? Então, essa é uma caracterização importante, se nós formos pensar do ponto de vista filosófico, que é que o homem e o artista formam uma única personalidade, né? Que é justamente um termo, uma noção importante para o jovem Nietzsche. Ele, quando escreveu a sua aula inaugural, né, lá na Universidade da Basileia, que foi sobre Homero, o primeiro título era A Personalidade de Homero. Da mesma forma, nas suas aulas sobre Platão, em vários momentos ele fala da personalidade de Platão. Então, a ideia de personalidade em Nietzsche é para que nós não psicologizemos demais essa ideia, mas, ao mesmo tempo, né, está próxima da ideia de personalidade, né, a união entre o artista, a obra, o criador e a pessoa, né? Continua
é o superlativo, né? Nem sempre expresso gramaticalmente, mas expresso conotativamente. Quando ele vai se referir a Cosima, ele diz com ele, com Wagner, né? E sua genial e né? Frau von Bülow, né? Que é a filha do compositor Liszt, né? Eu vivenciei já muitos dias felizes, como no último sábado e domingo. Veja, 2 meses na Basileia, 1 mês visitando Tribschen, e ele já foi muitas vezes lá, ele diz para a mãe, não é? E vivenciou, né, com eles, né, conjuntamente, né, Suzanne Ferlet, né, há dias muito felizes, como no último sábado e domingo. Wagner's Villa, vila, para traduzir por casa, é também fraco, né? Poderíamos chamar, sei lá, o Jacória está aí também, outras pessoas que sabem alemão, mas também vila. A vila é muito menos a casa, é talvez o palacete, a mansão, porque era uma casa, para os padrões da época, grande, de 2 andares, né? Hoje é o museu, né? De 2 andares, né? Praticamente sozinha no centro da ilha. Em 1869, era a única casa em Tribschen, era a casa de Wagner, né? E eu não vi outras casas na ilha, né? Que é muito pequena. Tá? Então, a casa de Wagner, quer dizer, suntuosa, como ele vai dizer, que fica à margem do Lago dos 4 Cantões, ou simplesmente do Lago de Luzerne, que se localiza, né, aos pés do Pilatus. Pilatus é a montanha, se chama Pilatus, que se vê, né, que se vê de Tribschen, né? Então, é uma montanha muito impressionante. Ela não é considerada ainda os Alpes, mas é uma espécie de pré-Alpes, né? Tá? Então, em Arne, em um lago, o Z, e uma região montanhosa, né? Sabe? Encantadora mas por sua solidão. É um See und Gebirge Einsamkeit, né? Por sua solidão. É muito engraçado e interessante que Nietzsche, numa carta a Wagner, no dia do aniversário de Wagner, de 22 de maio de 1869, né? Depois o Nietzsche escreve a Wagner essa carta, né? Ele diz o quanto eu gostaria de estar aí no dia de hoje, na sua montanha, e aqui ele diz a montanha, não o Gebirge, mas a Berge, e o seu lago solitários, See und Berge Einsamkeit, né? Se eu não tivesse as minhas ocupações como professor na universidade, né? Então, a mesma expressão que ele usa para a mãe, ele usou para o próprio Wagner. Então, essa primeira impressão da paisagem, da Landschaft, né? Isso, para mim, é extremamente importante, porque isso vai acompanhar Nietzsche, né? Daí, né, também o título do nosso encontro, né? Quer dizer, o significado que a paisagem, como paisagem, tem em Nietzsche, né? Tá? E que, evidentemente, essa paisagem, no sentido natural,
ela vai ser impregnada pelos seus afetos, pelos seus sentimentos e pelas suas ideias. E aqui aparece um afeto que é muito mais do próprio Nietzsche do que de Wagner, que é o afeto da solidão, né? Um afeto que vai acompanhar Nietzsche para o resto da sua vida e sobre o qual ele vai escrever também, né? Principalmente a comparação, a diferença entre estar sozinho e estar solitário, né? Porque você pode estar solitário, mas não sozinho, dirá Nietzsche depois, né? Esse é um tema também do romantismo. Por quê? Porque você pode estar solitário, mas você pode estar lendo livros, escrevendo para os amigos, pedindo para Overbeck comprar os livros que ele estava precisando. Os livros chegam e ele discute os livros na correspondência, como hoje a gente tem o Facebook, o WhatsApp, etc, etc. Né? Bom, só que hoje solidão é outra coisa. Né? Não é exatamente, né, essa solidão que dá margem à criação, como Nietzsche pensa também. Né? Mas é importante que a gente possa também perceber que esse significante Einsamkeit, ele talvez se aplique muito mais ao próprio Nietzsche do que a Wagner, e como que ele projeta, né, a sua própria solidão na paisagem, né? Na paisagem. Ele continua falando com a mãe, e como tu podes imaginar, né? Novamente aqui o dia, né? O tu, essa casa, ela é magnificamente construída, né? Ou ela é magnificamente é, decorada, ornamentada, né? Não é só as paredes da casa, mas o que está dentro da casa, né? Os móveis, etc. Aliás, essa casa é meio assustadora, né? Para mim, né? Que sou um menino que viveu sua infância no interior do Pará, né? Que tem a máscara mortuária de Nietzsche lá. Impressionante. Não sei por que ela está lá, tem uma explicação que eu não lembro, né? E aí vem uma coisa também importante. Nós, ali em Tribich, nós vivemos juntos na mais estimulante conversação. Novamente aqui, um superlativo. Angeregtesten. Nossa, a gente jamais conseguiria escrever isso numa prova, né, de alemão. Angeregtesten. Angeregtesten Unterhaltung. Na mais estimulante conversação. Agora vem, num círculo familiar mais amável, liebenwürdigsten. Olha só, né? Aqui tem outra coisa complicada, né? Porque é um círculo familiar mais amado, mais amável, mais desejável, mais, enfim, né? Numa oposição ao seu círculo familiar, né? E inteiramente desprendido, né? Desgarrado da costumeira trivialidade social. Isso, para mim, é uma grande descoberta, né? Eine große Fund. Uma grande descoberta. Então, vejam como a admiração de Nietzsche por Wagner e por Cosima se traduz nos superlativos nos quais a Landschaft, a viagem, está incluída. Só para terminar, ele diz assim, lá no último parágrafo, que eu grifei com caneta, né? Enfim, vivo como em uma ilha, né?
vivo como em uma ilha, apartado da trivialidade social, né? Distante dos deveres como professor, né? Próximo dessas pessoas com quem eu constituo um círculo familiar mais amável, mais querido, mais desejável. E tudo isso não se dá no vazio, mas se dá na paisagem mais apropriada, né? Então, essa é a primeira carta, né? Então, agora, a segunda carta. Deixa eu olhar que horas tem. Deixa eu ver onde está meu... Meu Deus, eu tenho 3 minutos. Então, eu vou Hernani, passar eu rapidamente. ia te lembrar disso, mas ainda bem que você viu por si. É porque eu me empolgo, né? Então, isso é péssimo. Então, eu vou passar rapidamente para a segunda carta, tá bom? Em 3 minutos eu acabo a segunda carta. Essa carta é uma carta para Wagner, né? É uma carta para o próprio Wagner. Mas ela é uma carta já de 1872. Quer dizer, a primeira carta que eu coloquei para vocês é uma carta de 1869, né? Não, ela é de novembro de 71, às vésperas da publicação do Nascimento da Tragédia. Então, 1 ano e meio, 2 anos e meio depois dessa primeira carta que eu li. Novamente, eu não vou, o começo da carta mostra, digamos assim, como Nietzsche, quando escreve para Wagner, já começa pelo superlativo. Ele diz: verehrter Testar Meister. Verehrter Meister, né? Que é o caro, mas é o mais fraco, né? Caro, mas é o, né? Caríssimo, ou então o respeitável mestre, né? E aqui, então, ele vai falar, né, da sua última visita em Tribschen. Então, ele vai dizer: da minha última visita em Tribschen, eu tenho as lembranças mais calorosas, novamente, Wärmste, mais calorosas, e as mais amáveis, queridas, as herzlichst, novamente outro superlativo. E sei que os meus demônios, né? E aí a gente vai ver que, né, que não é exatamente o demônio da tradição, né, cristã, né? Mas logo abaixo tem, né, o que são esses demônios, que meus demônios me tornaram culpado, né? Was ich meine Dämonen schuldig bin, que os demônios são os culpados, né? Pois, né, recentemente eu precisei de Dankopfer, né? O Nietzsche também cria essas palavras, né? Que eu precisei de fazer uma espécie de sacrifício de agradecimento, né? E né, trazendo um vinho, né, um Rotwein, né? E as palavras ditas, e aí, em grego, exatamente, né, a palavra de divindades festivas, né? E, literalmente, demônios festivos. Então, esses demônios, né, que o Nietzsche se refere aí,
eles estão próximos do sentido grego da palavra e não do sentido cristão da palavra, né? Por quê? Porque teve vinho, né? Teve uma conversa, né? Atravessada pelo vinho, né? Então, foi um festejo, né? Uma Feierlichkeit, né? Um festejo que aconteceu ao mesmo tempo na Basileia, em Berlim e em Kiel, né? Então, was bitten wir von den Dämonen? O que nós pedimos, né, aos demônios? Was danken wir ihnen? O que nós agradecemos a eles, né? Não é exatamente aquilo que se conecta, né, da forma mais próxima e da forma mais íntima com eles? Depois o Oswaldo nos ajuda. Então, vejam, em 1871, em novembro de 71, está próximo da viagem, da mudança de Nietzsche de Wagner para Bayreuth, que vai acontecer em meados de 72. Aqui, Bayreuth já está sendo construída, né? E, novamente, ainda aqui, nós temos, né, Nietzsche lembrando dessa última visita, que foi a mais calorosa e a mais, né, herzlich, as lembranças mais caras e mais calorosas que ele tem. Era isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Hernani. Muito obrigado a você. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Não há questões, no chat, né? Então, eu queria, mais uma vez aqui, dizer que foi encantador, de novo, te ouvir falar sobre Nietzsche e Wagner. A gente fica realmente extasiado, porque você parece ter a relação mais íntima e mais próxima, para usar os dois superlativos finais da carta ao Wagner, com isto, e principalmente com as paisagens que você conhece de experiência própria. Então, realmente foi, de fato, assim, um privilégio, Hernando, te ouvir sobre isso, e é realmente muito bom que a gente tenha oportunidade de falar sobre essas coisas na chave, no registro que você fez. Obrigadíssimo mesmo. Eu pergunto, então, aqui ao Gelson se eu posso liberar para que alguém que queira fazer uma pergunta sem ser no chat possa fazê-lo aqui. Acho que sim, professor. O professor Rubira vai demorar ainda 10 minutinhos, então temos 10 minutos aí para Ah, é? Então, me realizar de permita fazer feedback. uma questãozinha para você, Hernani, Sim, que é, na verdade, a seguinte: o que te parece esses textos de 69, 71, em que o Nietzsche está, de fato, absolutamente fascinado pelo Wagner, pelo casal Wagner, e estes superlativos que aparecem na carta, né? O mais íntimo, o mais próximo, estranho, né? Que depois isto vai ser virado de ponta cabeça e que aí será o antípoda, o outro. Como você conhece isso, não só do ponto de vista filosófico, mas também psicanalítico, eu ficaria grato de te ouvir um pouco a esse respeito. Esse superlativo, o superlativo, digamos assim, inicialmente do jovem Nietzsche é apaixonado e do velho Nietzsche é igualmente apaixonado, mas em sentido diametralmente oposto. exatamente. Eu me lembro nesse momento que esses primeiros encontros, essa primeira fase, ela retorna no elogio do Siegfried, né?
no caso Wagner, e depois como Nietzsche separa, não é, o Wagner do Siegfried depois do Wagner do Parsifal, né? Me parece que a lembrança dos dias felizes em Tripschen acaba permanecendo nessa, digamos assim, não tanto mais na fascinação, mas agora a partir de uma análise mais cerrada e mais complexa do que o Wagner mais jovem foi muito diferente daquele que se converteu ao cristianismo e ao schopenhauerianismo, né? Nas imagens do Nietzsche, do caso Wagner, o navio, né, de Wagner bateu, né, na rocha schopenhaueriana, né? Então, eu penso que o Siegfried era muito mais próximo, né, porque de uma espécie ainda de uma presença do dionisíaco, né, que é o que está no plano de fundo desse encontro, dessa visita inesquecível, né? O pano de fundo é justamente a presença de algo da ordem do dionisíaco, né? A presença do vinho, a presença das divindades festivas, né? Então, eu acho que, com toda a crítica, né, que o Nietzsche faz ao Wagner, né, com a separação que ele tem, eu acho que os dias felizes de Tripschen eles vão continuar. Do ponto de vista psicanalítico, se discutiu muito a relação com o pai, né? Do Nietzsche com o pai. O Nietzsche perdeu o pai muito cedo e Wagner foi esse pai, né? Porque ele era muito mais velho. E talvez isso ressoe muito nessa ideia de família, de estar ali. Até porque rolava, né, desculpe a expressão mais comum, uma coisa meio edipiana com a mãe Cosima, né? Então tinha ali uma história com a mãe Cosima, né? Que é uma história muito forte, né? Uma ligação diferente, não é? Os presentes a Cosima eram seus textos, né? Então eu acho que tem essa questão, por exemplo, né? O fato de que Nietzsche passou primeiro um Natal, depois de 69 para 70, depois de 71 para 72, o Natal e o Ano Novo em Tripschen. Em geral, a gente passa com a família o Natal, não é? Os 5 prefácios foram os presentes de Natal para Cosma, né? Exatamente, não é? E o Nietzsche, então, né, estava sempre nesse lugar onde ele se sentia em casa, onde ele se sentia numa família muito, muito afetiva, muito plena, né? Então, acho assim que essa fase do Wagner, socialista, anarquista, apesar da crítica que o Nietzsche fez, né, ao socialismo e ao anarquismo, era uma fase que o Nietzsche nunca deixou de prezar, né? De tal modo que, no caso Wagner, por exemplo, ele faz essa diferença muito importante entre um primeiro Wagner e um segundo Wagner, digamos assim. Muito bem, Hernani. Muito obrigado mesmo. Gelson, por favor. Oswaldo, já que nós temos 5 minutinhos enquanto o Luiz chega, eu também queria fazer uma pergunta. Primeiro, também agradecer muito o Hernani por ter vindo e por ter falado o que falou. Foi muito, muito legal mesmo, inspirador, assim, né? O pessoal está dizendo aí, a gente chega mais perto, assim, das coisas que a gente às vezes não lê, ou lê muito rápido, ou, né, não presta atenção. Mas estava pensando nessa palavra, no que, vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Quer dizer, esse tema aí Claro, da né? solidão, O que tema você é sabe que me interessa. Sim. Uhum. E também o da amizade, porque é curioso isso, quer dizer, de um lado, uma ilha, né? E um valor da solidão, uma experiência de amizade e um distanciamento em relação a tudo que é o resto, né? Quer dizer, Claro. esse mundo aí de fora, essas convivências sociais, etc. Isso é um prato cheio para a gente pensar essa relação justamente, né? Quer dizer, o homem sozinho consigo, a busca por essa solidão,
mas também essa solidão dentro de um núcleo de amigos mais próximos que possam, né, de alguma forma completar um tipo de relação afetiva que todo mundo precisa. Uhum. E isso, como é que você vê esses três eixos assim nesse momento aí do Nietzsche assim? Pois é, né? Nós temos que pensar o que é que o Nietzsche pensava sobre a amizade também aí nesse momento, não é? Mas como ao mesmo tempo você antecipa, ele antecipa um tema importante da questão da amizade, não é? Que é o tema da solidão, por exemplo, né? De preservar a solidão. Depois ele vai e eu acho assim que aí não é, ainda tem uma eu escrevi um texto sobre amizade em Nietzsche, né? Que vai ser publicado brevemente. É um texto breve assim, né? E que como é que o Nietzsche se desprende da relação entre a amizade e o círculo e a família, essa ideia do círculo familiar, não é? Como é que depois, por exemplo, na célebre passagem do Zaratustra, né, veja no seu amigo o pior inimigo, que é claro que isso não é o pior inimigo no sentido literal da palavra, né, mas é aquele com quem você, né, discute, é aquele com quem você não apenas conversa, mas você debate, né, uma espécie de agon. E com isso você retira a amizade do plano privado e torna a amizade no plano público. E com isso você retira a caracterização da amizade pelos termos familiares, né? Entende? Então, eu acho que aqui já tem essas duas coisas, essa tensão, né? Porque também há discussões, né? Há discussões. Muitas vezes o Wagner não concorda com o que o Nietzsche fala, com o que o Nietzsche apresenta. E o Nietzsche, de uma forma talvez menos expressa, né? Ele vai também aqui e ali discordar. O próprio Nascimento da Tragédia, quando a gente lê ele direitinho, né? Não é só uma concordância com Wagner, também ali já tem um distanciamento, né? Eu acho também que essa relação entre a distância e a proximidade, né? Porque hoje o amigo é o irmão, né? Você é meu amigo, você é como meu irmão. Quer dizer, o contrário, nós pensamos a amizade a partir do âmbito privado. No caso do Brasil, isso é terrível, né? Para os amigos tudo, para os inimigos nada, né? A mistura entre o público e o privado, né? Então, eu penso que o jovem Nietzsche ele ainda está, digamos assim, ao mesmo tempo preso a uma certa tradição da amizade, que vem de Aristóteles, que vem de Cícero, enfim, dessa tradição mais antiga, mas, ao mesmo tempo, ele já está estabelecendo uma série de pequenas tensões que depois vão digamos assim, se apresentar realmente como tensão, né? Quer dizer, como você ser amigo sem que você, digamos assim, concorde com tudo o que o amigo diz, ou etc, etc, né? Agora, a questão, toda essa simbologia, né, que é muito interessante, que é a simbologia da ilha, da viagem, ainda da barca, enfim, ela também está expressa quando Nietzsche vai fazer o caminho da famosa montanha Pilatos, né, que está numa carta a Erwin Rohde, que eu não teria tempo de falar, em que ele descreve o passeio, né? Vejam ali, né, o jovem Nietzsche, nessa montanha, ele já está, digamos assim, já tem muita coisa que se antecipa da experiência da montanha em Sils Maria, né? Aliás, depois de Triptych, eu fui para Sils Maria, né? Que é mais alto ainda, né? Né? E é uma paisagem realmente magnífica, né? No pequeno trem que vai até St. Moritz e depois você vai de ônibus para Sils Maria. Então, se a gente fosse fazer, né, a paisagem suíça do Nietzsche, que é a paisagem da Suíça alemã, germânica, né? Então, eu acho que também isso é forte, sabe, Gelson? Esse peso da cultura germânica, esse peso dessa cultura,
né? E esse jogo também entre o trivial que está lá, né? Essa trivialidade social e aquilo que você ganha com a solidão entre seus amigos mais próximos. E o Nietzsche vai sozinho para o passeio do Monte Paulinos, do Monte Pilatos. Ele vai só, né? Eu acho que isso é Tem, muito tem muito, é, significativo. tem muitos elementos, assim, quer dizer, a ilha versus versus não, quer dizer, a ilha é sinônimo da montanha, né, dessa experiência da solidão, Isso. e ao mesmo tempo uma ideia de que talvez o que aconteceu depois, né, Oswaldo, com a relação desses dois, não foi outra coisa que só mais um passo de uma grande amizade, quer dizer, nesse sentido de uma certa, para usar a expressão do Hernani, né, um certo exacerbamento desse sentimento de que o amigo tem que ser um pouco inimigo, né? Que no fim o Nietzsche tinha que transformar o Wagner num grande inimigo, nesse sentido de construção dos seus próprios, do seu próprio pensamento, enfim, e lidar com o Wagner como aquele adversário, né? Superlativo, vamos dizer assim, né? Enfim. O engraçado é Exatamente. que até Não sei se o professor... depois da morte do Wagner, né, os diversos testemunhos do Nietzsche sobre isso são eloquentes, né? A carta cósmica depois da morte do Wagner também, Exato, realmente são coisas maravilhosas sobre isso. exato. E a famosa amizade estelar lá da Gaia Ciência, né? Isso, Éramos Isso. dois astros, né? Na amizade estelar, a proximidade e a distância, né? é verdade. Só para terminar agora, eu tive uma outra experiência das montanhas de Nietzsche, que é o caminho do filósofo de Eze, descendo na direção de Monte Carlo, que é uma experiência de descida, que está no Zaratustra 4, é a paisagem do Zaratustra 4, né? Então, também tem a experiência de descer a montanha. Aqui a experiência é de subir a montanha. Por quê, gente?